A gente, veja que no início mesmo, esse bichinho aqui, ele tava saturado. E esse aqui tava cortado, certo? Então, esse aqui saturado, aqui para cá zero, certo? Para facilitar. E daqui para cá VCC, certo? Então, nesse ponto aqui, com esse aqui no corte, isso aqui tava em VCC, beleza? Nesse ponto aqui, ponto 2, tá em zero, aproximadamente, né? Considerando VBE aqui, aproximando para zero. Então, para facilitar, a gente vai colocar aqui, ó, que a diferença de potencial entre os terminais de C1, certo? É de mais VCC, porque aqui está mais VCC, porque esse aqui está em corte, funciona como uma chave aberta, certo? E aí o que é que vai acontecer do outro lado? Se lembra, esse aqui vai estar saturado, aqui vai estar no terra, no ground, considerado 0 volts, e aí começa a haver uma carga por aqui, certo? Começa a haver uma carga até que esse ponto aqui chega a 0,7 e liga esse transistor aqui. Quando liga esse transistor, esse aqui vai para saturação, certo? Cortando esse aqui, certo? E quando esse aqui satura, e aí é onde vai ocorrer a mágica da coisa, né? Quando esse aqui satura, esse ponto aqui, que antes estava em mais VCC, ele vai para zero instantaneamente, certo? E o que é que vai acontecer? Qual é a consequência disso? A diferença de potencial no capacitor, quando ele estava cortado, quando esse transistor aqui estava cortado, era de mais VCC, certo? Mais VCC, menos zero daqui, mais VCC. Quando esse transistor aqui saturou, ele fechou a chave, fechou, ou seja, esse ponto aqui foi para 0 volts. A diferença de potencial nesse capacitor, ele não vai para zero imediatamente, não. Ele vai tentar manter aquela tensão de mais VCC, aquela DDP, aquela diferença de potencial de mais VCC, certo? Até porque o capacitor tem como característica oposição à variação de tensão. O indutor tem oposição à variação de corrente, o capacitor tem oposição à variação de tensão. Então, até pela própria inércia mesmo, ele não vai logo para zero não, entendeu? Aqui, quando aqui a chave fechou aqui, foi para zero, certo? Ele vai tentar manter aquele mais VCC que estava aqui. E quando ele faz isso, o que é que acontece? Quando ele faz isso, ele obriga a esse ponto 2 aqui, certo? Que antes estava em zero, ele obriga a ir para menos VCC, cortando mais ainda esse transistor aqui, entendeu? Levando ele para um corte ainda mais forte, certo? E por que isso acontece? Porque, como eu disse, ele vai tentar manter a diferença de potencial, certo? Em mais VCC. E ele só vai fazer isso aqui se a gente fizer zero, que aqui vai para zero, ele não saturou, a chave aqui não fechou, então zero menos VCC, menos com menos é mais, vai dar igual a mais VCC. Então, que valor eu tenho que ter nesse ponto aqui para que a diferença de potencial entre esses dois pontos continue mais VCC? O valor é menos VCC. Então, por isso que aparece aqui o menos VCC, certo? Então, aqui é o ponto de partida, certo? Esse ponto de partida aqui, a gente vai ver o seguinte, que a tensão inicial é menos VCC. A tensão final, para onde, veja, ele vai querer se carregar por aqui, ó, certo? E nesse tempo que ele está se carregando, esse LED aqui está aceso, porque aqui a chave não fechou. Então, esse circuito aqui, ó, tá, ó, circulando corrente aqui, ó. Antes não estava não, porque aqui está aberto. Tá? Aqui estava aberto, era uma chave aberta, então aqui não circulava não. Mas no momento que ele saturou aqui, aí a corrente aqui, ó, fluiu, o LED acendeu. E durante o tempo que ele estiver saturado, vai ficar aceso e aí é o que conta, entendeu? Mas paralelamente a isso, certo? Isso aqui, ó, quando ele saturou esse pontinho, como eu disse, foi para zero e aí, ó, começou a haver uma corrente de carga por aqui, ó, certo? E aí é onde entra a equação. Por quê? Porque ele vai sair daqui de menos VCC inicial, certo? Visando, apontando para o mais VCC, entendeu? E durante esse caminho, ele tem uma forma de como ele vai chegar até lá, que é o que a gente vai ver agora nessa equação aqui,
Então, gente, a gente vai aqui para a equação de carga do capacitor, que é essa aqui, certo? Essa equação, ela descreve o fenômeno do acúmulo de energia no capacitor, certo? Em relação ao tempo. No caso aqui, a tensão, né? Então, usando equação diferencial, aí você vai chegar nessa fórmula aqui, né? Que vai descrever o processo de carga no capacitor aqui, a variação da tensão em relação ao tempo, certo? Então, vai ser igual a tensão final mais a tensão inicial menos a tensão final multiplicada por esse fator aqui, ó. Isso aqui é interessante, porque o que é que isso aqui indica? Na verdade, esse fator aqui multiplicado por isso aqui, certo? Está indicando assim um gradiente, né? Ele está dizendo, olha, quando o tempo for zero, isso aqui vai ser máximo, ele vai carregar ou descarregar numa intensidade muito grande, mas à medida que o tempo vai passar, certo? Essa intensidade vai diminuindo e essa diferença aqui, ó, vai diminuindo, entendeu? Então, essa diferença aqui a gente chama de erro. Então, o erro no início, no tempo zero, ele tá na intensidade máxima, a diferença de um para outro máximo, e é, ele vai tentar eliminar esse erro, ou seja, igualar isso aqui fortemente, com uma intensidade muito grande. Mas à medida que o tempo passa, essa intensidade vai diminuindo, entendeu? Até chegar à tensão final. E a equação descreve exatamente isso. Vocês poderiam perguntar, pô, por que não é aqui VF, a tensão final, menos V inicial? Porque se fosse V final menos V inicial, essa equação estaria descrevendo um estado estático, só um estado estático só. Quando na realidade a equação ela está descrevendo um processo dinâmico, processo de carga ou descarga no capacitor. Então, essa equação ela está dizendo o quê? Ela está dizendo, ó, o alvo é esse aqui, ó. Ele está um alvo e isso aqui é uma seta que está apontando para esse alvo aqui, certo? E o modo como essa seta vai, na sua intensidade, atingir até esse alvo aqui é dessa forma, multiplicando Boa isso aqui. noite. Aqui está a sua Então, rotina de música. pronto, teve uma perturbação aqui da Alexa, mas vamos continuar. Então, esse aqui é a constante aqui de Euler, né? Tem gente que chama Euler, mas eu aprendi Euler. 2,70 alguma coisa, 73, certo? Aparece muito em vários fenômenos da natureza, essa constante aqui, certo? Elevado a menos t sobre RC. Então, quando o t é zero, isso aqui vai ser, essa diferença aqui vai ser máxima, certo? A intensidade máxima. À medida que o tempo vai passando, a intensidade do início para o fim, a velocidade com que essa seta vai percorrendo do início até o final, ele vai diminuindo, certo? Então, essa equação, ela está descrevendo um processo, e não um estado estático simples, está descrevendo um processo inteiro. O alvo, certo? A diferença que existe até o alvo, e a intensidade com que essa seta, essa flecha, vai indo até o alvo, fortemente no início e devagar no final, certo? Está dizendo isso aqui. Então, pronto, a gente sabendo disso, o que é que a gente vai determinar? A tensão final vai ser mais VCC, certo? Lembrando que é o processo de carga, certo? Nesse ramo aqui, ó, que do outro lado é a mesma coisa, certo? Então, a gente vai, a tensão inicial aqui é menos VCC, ela vai tender, ou seja, o objetivo dela é chegar a mais VCC, mas no meio do caminho, quando ela atingir 0,7 volts, certo? Aí esse bichinho aqui vai ligar, que estava no corte profundo, ele vai ligar, aí vai mudar tudo novamente, entendeu? Ele nunca vai chegar a mais VCC não, mas a direção é do VCC, certo? Então, para facilitar, eu coloquei uma aproximação aqui que nada vai atrapalhar o nosso entendimento, e nem a fórmula, e nem a aplicação prática. Então, em vez de colocar 0,7, eu coloquei aqui como 0, certo? A tensão final VCC mais menos VCC, que é aqui a tensão inicial, né? Menos com menos é mais, então é menos VCC de novo aqui, porque aqui vai ser a tensão final, que é mais VCC, vezes E elevado a menos T sobre RC, beleza? Então, coloquei aqui o VCC para o outro lado, troquei o sinal,
fez aquela matemática toda aqui, certo? Aquela matemática básica e ficou E elevado a menos t sobre RC igual ao meio. E aí, para igualar, eu coloquei o logaritmo natural de ambos os lados, para ambos os lados aqui, certo? O logaritmo natural é o logaritmo na base E, desse número aqui de Euler, né? Então, colocando em ambos os lados aquela propriedade do logaritmo, menos t sobre RC vezes o próprio logaritmo, certo? Log de E na base E é 1, não é isso? E o log de 1 meio na base E vai aparecer esse númerozinho aqui, menos 0,693. E aí, a gente vai chegar a esse termo, certo? T sobre RC igual a 0,693, de onde a gente encontra que o período de carga, certo? A metade do período total vai ser T igual a 0,693. Aí veja que, considerando o circuito simétrico, certo? Tendo o mesmo valor de R e de C em ambos os lados, é só multiplicar o T por 2, né? Aquele T que a gente achou, que eu estou botando o mesmo T, mas eu poderia botar um T maior aqui, um T maiúsculo aqui, certo? Aí ficaria 2 vezes esse T pequeno para diferenciar, né? O período total da metade do período, né? E aí a gente encontra esse valor aqui, certo? 2 vezes, considerando o circuito simétrico, e aí a frequência é o inverso do período, né? Aí a gente faz isso aqui e acha esse valor aqui, certo? E aí a gente descobre a fórmula para determinar a frequência do circuito oscilador quando o circuito tem componentes simétricos, ou seja, os resistores de um lado e os capacitores são iguais aos os valores do outro lado, certo? E aqui eu coloquei, caso não seja, os valores não sejam iguais, né? O circuito não é simétrico, entendeu? Então o T total é igual a T1 mais T2, né? Que aí vai ser 0,693 multiplicado por RB1 vezes C2 mais RB2 vezes C1, certo? Invertendo, né, para determinar a frequência, que é o inverso do período. Aí a gente chega a essa fórmula aqui, que é bem encontrada aí nos livros, tal, nos livros didáticos de eletrônica, né? Que é 1,44 sobre RB1C2 mais RB2C1, certo? Essa frequência vai ser em Hertz, o tempo em segundo, a capacitância em farads, certo? E a resistência em ohms. Então, é isso aí, gente. Mas se vocês quiserem encontrar corrente que não vai, nem vai adiantar tanto, né? Corrente vocês poderiam fazer isso aqui, pegar isso aqui, ó, foi o que eu fiz aqui, certo? Eu peguei isso aqui de um lado, certo? Aí tirei aqui, ó, aqui, daqui pra cá, entendeu? Aí eu coloquei aqui assim, ó, tá vendo? Então aqui, ó, tem uma malha aqui, certo? Então aqui, você vê aqui, ó, a diferença de potencial daqui pra cá é o mesmo daqui pra cá, né? Então aqui você coloca essa equação aqui, a lei de Kirchhoff, certo? Então, VL1, que é a tensão no LED, aqui, ó, mais VRC1, tensão no capacitor. Aqui não tem nada, porque aquele transistor aqui vai estar cortado, então vai estar aberto aqui, não tem nada aqui, certo? Então, vem para cá, mais a tensão no capacitor VC1, mais VBE2, que é do outro transistor, dá igual a VCC, certo? Mas a gente sabe aqui que essa corrente aqui, ela vai, a corrente vai fluir e vai parar, vai fluir e vai parar, e a corrente também de carga do capacitor vai obedecer àquela dinâmica que a gente acabou de mostrar também, certo? Por outro lado, aqui vai mostrar aqui, ó, nessa malha aqui, certo? O comportamento do pisca-pisca, né, da oscilação, que no caso aqui vai ser um LED, mas poderia ser no alto-falante, no som, mas o LED aqui mostra melhor, certo? Essa equação aqui vai mostrar por quê? Porque ele vai ver o seguinte, ó, certo? A tensão do LED mais a tensão no resistor mais a tensão no coletor emissor do transistor dá igual a mais VCC, só que isso aqui, ó, aí vai ficar variando. Então, aqui vai mostrar, certo? Quando VCE for igual a VCC, transistor cortado, aqui vai ficar zero,
certo? Então o LED vai apagar, entendeu? Então quando o transistor saturar, a IVC aqui vai para 0. Aí isso aqui, ó, os dois aqui vai ser igual a mais VCC. O LED vai ligar. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado aí. Dê um like, deixe um like e se inscreva no canal.